vocês tenham almoçado bem, com tranquilidade, né? Ouvir relatos. É importante porque hoje a gente vai ter uma aula muito diferente das demais, porque é uma aula sobre uma parte da matéria que ela é bem mecânica, muito memorativa, cheia de regras ou técnicas. É uma aula onde a gente não... Vou ser bem franco, né? Tu não entende química inorgânica, tu memoriza química inorgânica, são coisas bem distintas. E pensando nisso, o professor já fez aqui pra você, deixa eu colocar aqui pra ti, os cartõezinhos de química inorgânica, ó. Deixa eu mostrar aqui pra ti. Eu vou postá-los agora no final de semana, tá? Então você vai ter acesso, são 6 cartõezinhos de química inorgânica. Eles são ótimos porque você vai ter, com esses cartões, toda a base, o subsídio para os estudos de vocês. Quando vocês forem fazer as questões, agora a gente vai ter que fazer uma promessa, olhando no grão do olho. Olha só, vou fazer uma promessa, preciso na verdade de um comprometimento de vocês. Eu preciso que você se comprometa a usar isso aqui para fazer as questões. Pode ser? Porque assim, ó, química inorgânica é uma matéria que ela tem muita teoria, muita exceção, muita regrinha. E aí quando tu vai fazer a questão, as questões elas sempre vão se enquadrar em um destes 6 cartões. Então você precisa pegar esses 6 cartões, colocar na sua frente e ir fazendo. Ah, a questão ela é de ácidos, aí você vai olhar o cartão 1. A questão é de bases, o cartão 2. A questão é sobre reatividade de compostos inorgânicos. Ah, então é o cartão 6. Tá? Então, os 2 cartões que você mais vai usar nas questões da URGS são cartão 4 e cartão 6, que é o que a URGS mais cobra. Então, inorgânica é uma matéria super sorrateira, a gente tem que trabalhar com muito cuidado, cheio de dedos, porque ela gera problemas enormes em outras matérias por não entendermos ou vislumbrarmos substâncias inorgânicas como um sulfito ferroso, um carbonato de bário, sabe, nitrato de sódio, essas coisas, por mais simples que pareçam ser, elas, se não tivermos conhecimento delas, né, efetivamente, se as desconhecermos, nós sempre teremos problemas em outras matérias da química. Então, muita coisa aqui da química profunda, físico-química, talvez você ache, não entendo, acho muito confuso, talvez o problema resida em química inorgânica. E a gente vai começar já com o primeiro grupo, e o mais, sinceramente, importante, porque é o grupo que, digamos assim, por ser mais plural, ele gera alguns probleminhas caso você não o domine com exatidão. Estou falando do grupo dos ácidos, esse grupinho que você tem aqui na página de número 30. Aí você tem um belo retrato do Svan Arrhenius, o sueco que depois de chupar muito limão, comer muito abacaxi e sentir o azedume dos ácidos, disse assim, ó, teoria de Arrhenius. O que é ácido? Depende para quem, querido? Essa é a pergunta que tu tem que responder antes, né, de responder a esta outra pergunta. O que é ácido? Aí você faz uma outra perguntinha. Para quem? Para Arrhenius. Para Arrhenius, ácido é toda a espécie que possui H+, em meio aquoso. Ou seja, que ioniza o hidrogênio em meio aquoso. Isso é ácido. Por tal motivo, os ácidos de Arrhenius todos vão começar com hidrogênio e vão terminar com uma outra espécie qualquer que a gente vai chamar de ânion, dessa maneira. Então, estes são os ácidos de Arrhenius. Eles começam com H e vão terminar com alguma coisa. E esta coisa que encerra a fórmula dos ácidos sempre vai ser um ânion. Tudo bem? Então vamos começar aqui bem devagarinho, conceituando, vendo exemplos, entendendo por que ele vai ser ânion, o que tem a ver isso do H+, que o professor falou, sem antes, obviamente, mostrar alguns exemplos de ácidos para você. Tipo, H2S, HCl, H3PO4. Então, os ácidos, eles sempre vão começar com hidrogênio, como você está vendo, aqui, ó. E vão terminar com um outro radical. E esse radical, ele sempre vai se transformar em um ânion. Em outras palavras, significa que quem está ligado ao hidrogênio sempre pegará o elétron do hidrogênio em uma eventual separação. Como assim? Está muito confuso. Como assim eventual separação? Por que o Arrhenius disse isso? Que ácidos começam com H? O que isso tem a ver com H+? Para responder a toda essa tempestade de emoções,
você precisa dar sentido a essa palavrinha aqui, ó. Ionização. Vamos falar um pouquinho sobre ionização dos ácidos, ou ionização ácida. O que é isso? Vou explicar para você, é bem fácil. Ionização é um processo no qual substâncias não iônicas se transformam em íons, em substâncias ou partículas iônicas. Como assim? Muito confusa a explicação. Vamos esforçar mais. Olhem aqui o caso de um ácido qualquer. Por exemplo, o ácido HCl. Quando você analisa o ácido HCl, você observa que a ligação que une o H e o Cl é uma ligação covalente. É aquela ligação entre não metais. Pois bem, nessa ligação covalente, o cloro é claramente muito mais eletronegativo, puxando demais os elétrons do hidrogênio para si. Por este motivo, pelo fato disso acontecer, o hidrogênio acaba ficando positivo e o cloro vai ficar negativo. Tá, e daí? E daí, querido, que quando tu joga isso em água, vamos colocar isso em meio aquoso, vamos jogar em água. A água também é uma espécie muito polarizada. E por tal motivo, por ser muito polarizada, a água acaba interagindo com forças intermoleculares muito fortes com o ácido, dessa maneira, e promove uma cisão nesse ácido. Ou seja, uma molécula de água puxa para um lado, outra molécula de água puxa para o outro, e você tem uma quebra da molécula do ácido. Tá, e daí? Querido, e daí que quando isso acontece, você percebe que o ácido, ao se partir, ele gera íons, coisas que não são da natureza do ácido, pois o ácido é formado por não metais. E quando não metais se unem entre si, formam ligações covalentes, não iônicas. Então, em outras palavras, o que você vai perceber aqui é isso, ó. Literalmente. As moléculas de água interagem com o ácido e quebram essa partícula do ácido. Só que tem um pequeno detalhe. Quando elas quebram a partícula do ácido, como o hidrogênio é muito fracote, ele acaba perdendo o seu elétron, sempre para o átomo que faz ligação com ele. E dessa maneira, pelo fato do hidrogênio perder o seu elétron, quando você separa o ácido, olha só, o hidrogênio sai sem o elétron que ele possuía antes, e o átomo que está ligado ao hidrogênio, ou estava, sai com o elétron do hidrogênio. Ou seja, sai ganhando o elétron do hidrogênio. Ou seja, sai um ânion. Então foi isso que você fez aqui quando você jogou o ácido em água. Pela interação que a água promove com o ácido, a água arrebenta esse ácido, separando em H+ e um ânion. Não importa quem seja, esse átomo ligante sempre será o ânion do hidrogênio. Para que isso não fique muito confuso e você tenha mais facilidade de compreensão, eu vou agora te dar um mantra, na verdade, né? Não é nem uma frase, é um mantra. Você deve lembrar a seguinte informação, querido, ó. Cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. Cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. Cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. Sempre que você arranca o hidrogênio no processo de dissolução do ácido, mistura com água, e o hidrogênio sai da estrutura do ácido, ele sempre doa o seu elétron para o átomo com o qual ele faz ligação. Então, cada hidrogênio arrancado do ácido é um elétron doado. E repito, a palavra é ionização, pois os ácidos não têm caráter iônico. Entretanto, quando eles entram em contato com a água, pelas interações moleculares que o professor falou para você, eles acabam se transformando em íons. Então você gera íons onde antes não haviam íons. E essas ionizações, elas são ótimas para várias compreensões sobre os ácidos. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês. Por exemplo, o número de ionizações pode servir para classificar o ácido, como monoácido, diácido e assim por diante. Quer ver? Ó? Eu vou mostrar aqui para que você veja isso. O que são monoácidos? Monoácidos.
Monoácidos são ácidos que ionizam apenas um H+. Quando o professor de química quer que o aluno erre, ele chama monoácido de ácido monoprótico. E aí já começa a confusão. Ah, fica inventando palavras, isso nem existe, nem tem essa tal coisa de monoprótico. O que é monoprótico? Vou mostrar aqui para você. Por favor, não pisca agora, dá uma olhadinha no FET. O FET sempre tem as respostas para as mazelas da vida, inclusive para a pergunta: o que significa monoprótico? Prótico, obviamente, vem de próton. Isso é um próton, tá vendo? Vamos dar uma olhadinha num átomo de hidrogênio. Isso é um átomo de hidrogênio. Se ao interagir com água e ser arrancado do outro átomo ligante, o hidrogênio perde o elétron, ele perde o elétron, como é que o hidrogênio fica, pessoal? Ó, olha ali, ele perdeu o elétron. Perdeu o elétron, como é que ele fica? Quantas bolinhas tem aqui dentro? Uma só. Essa bolinha é próton, nêutron ou elétron? Próton. Então o H+ não passa de um próton. Por isso que você vai encontrar de propósito, para que você se confunda, a palavra prótico, próton, monoprótico ou o que quer que seja, né, whatever, você sempre vai encontrar isso para que o aluno erre. E isso tem a ver diretamente com o fato, ó, do H+, tá vendo? Ser exatamente um próton. Só isso. Um próton é um H+, nada mais que isso. Afinal, como a gente já estudou bastante no livro passado, os prótons dão a identidade de um elemento e hidrogênio tem um próton e um elétron. Portanto, se ele perde o elétron, ele não passa de um H+. Tá, mas isso eu já sei. Eu quero saber por que ele é monoprótico. Tá, vamos lá então. Vou pegar aqui um bem fácil para você, ó. HI. Quando você coloca em água um HI, assim, ó, vou colocar água, a gente coloca sobre a flechinha a água até. Você vai tirar o iodo e o hidrogênio da ligação covalente. Você vai separar eles. Aí você vai separar em H+ e menos. Tudo bem? Você vai promover uma ionização. Puxou, cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. Então, se você tiver um pouco de dificuldade de compreensão sobre isso, eu sugiro que você enxergue assim o ácido. Tá? Isso não é demérito, isso é, na verdade, um recurso didático para você entender até, inclusive, ácidos mais complexos. E eu vou mostrar isso para você agora. Tá vendo? Desse jeito. Ah, professor, eu esqueci da frase. Não tem problema. Eu repito. Cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. Professor, eu vou receber um áudio essa semana? Vai. O que vai ter no áudio? Cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. E isso vai ficar assim ecoando na tua cabeça. Exatamente, é uma maldição que eu estou te passando. Eu estou jogando uma praga até o dia do vestibular. Então, até o dia do vestibular, você vai lembrar disso. Isso aqui, professor, cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. Assim. Então, quando você arranca o hidrogênio, você vai promover isso, ó. O hidrogênio vai ficar positivo porque perdeu o seu elétron e o iodo vai ficar negativo. Cara, olha só, eu já sei disso, não precisa repetir tantas vezes. Isso é muito fácil. Ah, é, querido? Tá, e aqui então, ó, olha só. Faz a ionização para mim desse aqui, então. Vai lá, faz esse aqui, ó. Aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo para ti, ó. HNO3. Vamos começar com esse aqui. Como é que fica agora com esse aqui? Pois é, esse é o principal problema. Tudo na inorgânica, ela deve respeitar uma certa evolução. Você nunca pode pular degraus na inorgânica, porque cada informação vai te dando base para você ir progredindo e aprofundando o seu conhecimento. Nos ácidos, você vai encontrar uma coisa muito interessante e intrigante. Os ácidos, eles são plurais demais, eles variam muito sua fórmula. Por exemplo, existem ácidos que têm muitos átomos, como é o caso do HNO3. No HNO3, você vai ter o N, prestem bem atenção, que está ligado a 3 oxigênios, como o professor está mostrando aqui para você. Essa é a fórmula estrutural do HNO3. Só que fica muito difícil de representar, queridos, dessa maneira. É ruim, não é? Olha só que chato. Eu tive que invocar o Lewis, invocar o octeto, invoca o octeto.
E ligação por ligação, átomo central, tem que saber que o hidrogênio está ligado ao oxigênio, baixo astral, muita informação. Então eu não vou fazer tudo isso, não vou. Sabe o que eu vou fazer? Prestem bem atenção que essa dica é super importante. Eu vou escrever dessa forma aqui. Eu tenho o hidrogênio e ele está ligado ao oxigênio que está com todos esses átomos aqui, ó. Esses aqui, ó. Tá vendo? Esses 4 átomos aqui. Então, olha como é que eu vou escrever esse ácido. Eu vou escrever de um jeito um pouquinho diferente e mais didático. Eu vou escrever assim, ó, hidrogênio ligado, ele só pode fazer uma ligação, não esqueçam disso, ao NO3. Pronto. É assim que você deve enxergar esse ácido aqui. Dessa forma. Aí você vem com a sua poli 0,5, você circula o hidrogênio, você deixa separadinho aqui o ânion, que é tudo isso. Mas o ânion pode ter vários átomos? Sim. Vários elementos? Sim. A gente chama de ânions compostos, porque eles são compostos por elementos diferentes, como você está enxergando. Mas é que eu não entendo, a tua explicação é muito vaga. Eu não sei o que fazer aqui com esse hidrogênio. Eu vou te dar uma dica. Cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. Então, se você arrancou um hidrogênio, querido, você vai doar um elétron aqui. É isso que você vai fazer. Mas e como é que vai ficar aqui na fórmula da ionização? Vai ficar uma barbada. Você vai ter, ó, H mais NO3 menos. Desse jeito. É assim que você deve separar os seus sais, os seus ácidos dessa forma. Tudo bem? Cada hidrogênio arrancado, querido, esse é o lema, esse é o mantra, é um elétron doado. Não importa quantos átomos você tenha ligados ao hidrogênio, não interessa. Se você arrancou o hidrogênio, ele sempre vai doar o único elétron que ele tem, porque o hidrogênio só tem um elétron. Tá, mas olha só, a explicação está muito vaga, muito vazia, porque tu disse que ia explicar, o que é um monoácido, ou um ácido monoprótico. Eu vou te ajudar. O ácido monoprótico ou monoácido é o ácido que libera apenas um H+. Prontinho. Por isso que é mono de um só. Tá, mas eu vou tentar então seguir uma lógica. Se um hidrogênio ionizado é mono, 2 seria di. Esse seria o diácido. Viu como química não é difícil? O que seria um diácido? Ora, um diácido seria um ácido que possui 2 hidrogênios ionizados. Eu não entendi muito bem. Confesso que não entendi. Tá, então agora eu vou te pedir muita atenção para você fazer comigo um diácido. Faz devagarinho dessa vez. Bem devagar, querido. Diácido, vamos lá? Diácido. Di é um prefixo que, obviamente, só pode fazer menção a 2. Tá, mas e aquele lance do prótico ali que eu não entendi? Eu vou te ajudar. Esse diácido, se cada H+ corresponde a um próton, né? E aqui você vai ter 2 H+, como é que a gente chama esses diácidos? Ácidos dipróticos. É assim que vai aparecer. Vai aparecer diprótico e o teu concorrente não vai fazer ideia do que você tem. O que você tem quando você tem um ácido diprótico? Você tem um ácido que tem 2 H+. Tá, mas me dá um exemplo simples para começar. Com todo prazer. Eu vou começar com o ácido mais fedorento que existe. Cheiro desagradável. H2S. Esse é o ácido do ovo podre, da cebola, da comida podre. É o ácido do enxofre. Não dá para esquecer que enxofre tem cheiro de inferno. Né? Exatamente. Então, como é que eu faço para ionizar esse cara? Muito fácil. Você vai lembrar aqui, ó, H e o S, assim. Cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. Então, como tem 2 hidrogênios aqui, e eu arrancarei esses 2 hidrogênios, eu vou ter 2 elétrons recebidos aqui para o enxofre. Gênio! É isso! Você vai ter 2 H+, querido. Desse jeito, tá vendo? E o enxofre vai ser bivalente. Não, agora tu já inventou a palavra. Como assim bivalente? Valência é a carga. Então, se ele tem valência 2, ou seja, carga 2, a gente chama de bivalente. Portanto,
O H2S vai ter 2H+, e um S menos 2. Por isso que eu chamo ele de prático, porque ele tem 2 enxofres. Ah, mas é que isso aí eu entendi. É que chega na prova tem uns que não dá para entender. Não grita, querido. Eu vou te ajudar. Vamos fazer então aqui o pior deles, assim, ó. O pesadelo do vestibulando. Tá vendo? O que faz todo mundo perder horas e horas de vida, noites e noites de sono antes das provas. O ácido sulfúrico. Muito bem quisto pela URGS e um perigo extremamente corrosivo. Você tem ácido sulfúrico aqui na sala, professor? Claro que sim, querido. Sempre tem. Eu saio de casa sem o meu. Está aqui. Tudo bem? Exatamente. O ácido sulfúrico é um líquido extremamente corrosivo. Como é a fórmula do ácido sulfúrico, professor? Estou intrigado. Calma, querido. Eu vou te ajudar. Vamos aproveitar aí essa sede de saber, essa sede de conhecimento. Esse aqui é o ácido sulfúrico. Tá vendo? Bem devagarinho. Ele é assim. Viu que complexo que é? Viu que chato que é fazer isso aqui? Difícil, né? E tu vai fazer isso na prova? Hipótese alguma. Se quiser fazer, faz bem grande, num lugar visível para o teu concorrente ver e ficar chocado, sabe? Ficar assim, sabe, perplexo com o tamanho conhecimento que você tem. Exatamente, faz assim. Aí o que tu vai fazer aqui? Tu vai fazer o seguinte, tu vai circular os hidrogênios. Porque o que te interessa é isso aqui, ó. O hidrogênio é frágil, é um átomo fragilizado. E quando você o arranca, já sei, professor, cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. Genial, querido. É isso que você vai fazer. Você vai ter um ânion bivalente. Mas não deve se escrever assim. Existe um jeito simplificado para você fazê-lo. Você vai fazer assim. Você vai escrever os 2 hidrogênios, me promete. Que inorgânica, pessoal, é uma matéria muito visual. Muito visual. Ajuda muito a enxergar a estrutura e assim por diante. Eu não estou enxergando nada, você está na frente. Calma, querido, eu vou sair, pronto. Agora tu estás enxergando. Arrancou os hidrogênios e aí tu lembra. Opa, eu já lembrei, professor. Isso. Cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. Aí você vai ter o 2H+, bem, esqueci, me deu um branco. Como é o nome desse ânion? Ânion SO4-2. Bah, eu não lembrei. Então, o que eu posso fazer para lembrar, professor? Ah, você pode pegar a sua tabela que o professor deu e pediu para você não sair de casa sem ela e deixá-la na sua frente virada assim, onde diz principais ânions. E ali você tem o SO4. SO4 é o sulfato. Não posso esquecer, né? Até o dia do vestibular. Depois você apaga isso da sua mente. Exceto se você for fazer química, engenharia, física ou coisa assim. Tá? Senão você pode esquecer e viver uma vida feliz e tranquila longe da química, das amarras opressoras do conhecimento químico. Tudo bem, queridos? Então funciona assim. Se você tivesse 3 hidrogênios, evidentemente que você teria um triácido. Se houvesse 4 hidrogênios, tetraácido e assim por diante. Eu tenho que ter cuidado com alguma coisa? Eu devo, assim, ter cautela com algum conhecimento em específico? Claro, querido. Precisamos falar sobre o fósforo. Precisamos. Como assim, professor? Eu vou te mostrar aqui o fósforo, tá? Precisamos falar sobre o fósforo, tá? Então eu vou colocar aqui, vou deixar aqui para você aberto, para a gente fazer junto o fósforo. O fósforo é um problemão. Não precisa copiar agora. Você está com o seu celular aberto aí? Eu faço, já te passo agora exatamente, tá? Então, só presta atenção, faça comigo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o fósforo. Eu vou escrever assim para ti aqui em cima. Ou não vou escrever. Que bom. Só um momentinho, pessoal, problema técnico. Sim, é porque acabou a bateria. Com licença, pessoal, só um momentinho, vai dar tudo certo. Voltamos em segundos. Ai, que vergonha quando isso acontece. Pronto, voltamos, pessoal. Agora foi. Não precisa copiar, tá? Poupa aí a tendinite, afinal vocês têm muita coisa para fazer pela frente. E eu não quero que vocês tenham, né, problemas com isso. Então só presta atenção que eu vou mostrar agora para ti. Precisamos falar sobre o fósforo. Quem é o fósforo? Cuidado, vou colocar aqui bem grande para você, tá? Ó, cuidado. Oi.
Eu bem pateta, que obrigado por você que me avisou, tá? Eu vou dobrar a sua cota de comida, vou dobrar, porque o professor ia ficar escrevendo aqui 45 minutos, não ia aparecer nada, e o pessoal ia só ficar, né, exatamente. Como é bom a desgraça alheia, como é bom, né? Eu sei. Cuidado! Cuidado! Fechou? Agora vai. Cuidado! Pessoal, tem que cuidar o fósforo. Depois eu arrumo. O fósforo é um grande problema, ele sempre dificulta a vida do aluno, e eu vou mostrar para você aqui o fósforo. Quando a gente fala de fósforo, você pode ter um probleminha, porque você pode ter um H, deixa eu colocar aqui para ti, ó, H3PO4, tá vendo? H3PO4. Você pode ter também um H3PO3. E o H3, calma, vai dar tudo certo, PO2. Tá, professor, e daí? E daí que todos estes, se você observar com atenção, eles têm quantos hidrogênios? 3. Então, tecnicamente, eles ionizariam quantos hidrogênios? Mas isso não acontece. O fósforo é um problema, é uma tragédia, o fósforo é muito complicado, ele sempre traz esses pequenos probleminhas pra gente. A culpa é do fósforo. Precisamos falar sobre o fósforo. Eu vou começar aqui com o primeiro, que é o H3PO4, pode ser? Vamos começar com o primeiro. O H3PO4 é um ácido muito estranho. Por quê? Olha só, vou montar aqui pra você. Porque ele tem o fósforo, que é o átomo central, ele faz 2 ligações com o oxigênio e faz 3 ligações aqui com o oxigênio também embaixo. Oxigênio, oxigênio, oxigênio. E aí vem o problema. Você tem 3 hidrogênios ligados aos oxigênios. Tá, e daí? E daí que essa ligação hidrogênio-oxigênio é uma ligação muito forte e muito polarizada. E por ser muito polarizada, você fica com um polão, um polaço, né? Poluda assim a ligação, e ela vai ficar com um polo positivo muito intenso. Tá, e daí? E daí que se ela fica com um polo positivo muito intenso, ela fica muito propensa a interagir com a água, por exemplo. Então a água chega com uma força violenta aqui e tira com facilidade esse elétron. Então o H3PO4, sabe o que ele faz? Eu vou te mostrar. Ó, ele ioniza todos os seus hidrogênios. Todos, sem exceção. Ele consegue arrancar todos os hidrogênios. E aí você enxergaria no H3PO4, quer ver? Ó, vamos colocar aqui para você ver. Deixa eu aumentar aqui, fechou, beleza. Vamos fazer a flechinha, fez a flechinha. Olha só o que você enxergaria. 3H+, mais cada hidrogênio arrancado, calma, vai dar tudo certo, é um elétron doado. Pronto, -3. Ficaria assim. Porque se eu arrancar os hidrogênios ali, vamos arrancar os hidrogênios daqui? Vamos arrancar? Ó, arranca comigo ali, ó. Você corta aqui, tá vendo? Ó, tirou um, beleza. Corta aqui, tira o outro. Tira o outro, ó, beleza. Corta aqui, tira o outro. Pronto. Tira o outro. Não, tirou demais agora. Calma, calma aí, pronto. Não, ainda não. Agora foi, cortou. Ah, Jesus, calma aí. Tirou o outro, você entendeu, tá? Exatamente. Tirou o outro. Então você arrancou 3 hidrogênios. 3H+, e cada hidrogênio que foi arrancado doou um elétronzinho. Então você tem ali, ó, elétron doado em cada um dos oxigênios, doou elétron aqui, doou elétron aqui, doou elétron aqui, dessa forma. Por quê? Porque eles estão ligados ao oxigênio, entende? Esse é o diferencial. Então, queridos, isso não vai acontecer, vou te mostrar agora com quem que não vai acontecer, com esse cara aqui, ó, o H3PO3. Ah, o H3PO3. O H3PO3, ele é um pequeno problema. Eu vou te mostrar por quê. O H3PO3, ele vai gerar a seguinte estrutura. Você vai ter o P, dupla O, tá vendo? Aí você vai ter aqui, ó, o O. Ah, professor, até aí tá igual. Até aí tá igual. Calma que agora que vem o problema. E aqui vai ter um H. Como assim ali vai ter um H? Ali vai ter um H, tá? E daí? E daí que a ligação entre o H e o fósforo é uma ligação muito fraca, muito pouco polarizada. Tá? E daí que fica com um polinho. E se daí se fica com um polinho? Essa ligação é quase apolar. Tá? E daí que a água não chega aqui, querido. E daí que a água não interage com esse hidrogênio aqui. Porque a água só interage com quem é muito polarizado.
E se a água não tem interação aqui, ó, porque esse polo é muito fraco, é que nem o meu ímã, lembra? Ó, polo forte. Agora, se eu pego isso aqui que não é ferro magnético, ó, eu tento grudar aqui no cobre, ele não gruda no cobre. Por quê? Ora, porque o cobre não tem a mesma carga, o mesmo campo eletromagnético que o ímã tem. Então, se ele não tem interação, não tem força para interagir, ele não interage com a água. Tá, e daí onde é que tu quer chegar? E daí, onde eu quero chegar, que esses dois hidrogênios aqui, ó, esse aqui e esse aqui, eles vão ser ionizáveis. Mas este aqui em cima, esse aqui, ó, não vai ser ionizável. Não é ionizável. Não é ionizável. Ionizável. Tá, e daí? E daí que você pode pegar essa fórmula aqui, ó, e arrancar. Vamos arrancar? Ó, você arranca dois hidrogênios. E aí você vai ter, ó, PO, H, O, cada hidrogênio. Eu já sei, calma. É um elétron doado. E aqui estão os dois hidrogênios, tá vendo? H+, e H+, desse jeito. Então ele não ioniza os três, ele ioniza apenas dois. Tá, isso acontece com todo mundo? Negativo. Isso só acontece com o fósforo. Só com fósforo. Esse é o problema. Por isso tem que ter cuidado. Tá, mas isso realmente cai em prova? Bah, pessoal, o quão azarado você é? Esse é o meu medo, entendeu? Ah, professor, eu sou muito azarado. Ó, então a chance de aparecer com você é grande. Ou, por exemplo, vou fazer UFSC. Mas tem que cuidar. Tem no tema essa questão. Você vai fazer essa questão no tema que eu já passei para você. O tema da nossa aula 2, né, que é a aulinha de 3, na verdade, que é a aulinha de hoje, já está pronto, postado no grupo. E essa questão está no tema. Adivinha de que universidade que é? Da UFSC. Então, esse é um problema. Esse ácido de fósforo vai formar um ácido diprótico. Ele não vai ionizar todos os hidrogênios. Tá, professor, mas o senhor passou um outro também lá, como é que ele vai ficar? Ah, o H3PO2. Outro probleminha para a gente entender. O H3PO2 vai ter uma estrutura ainda mais chata, porque ele vai ser assim, ó, PO e O. Ele vai ter apenas uma ligação, tá vendo? Ó, uma ligação com hidrogênio e oxigênio. As outras ligações entre hidrogênio serão com fósforo. E se as ligações serão com fósforo, esses dois hidrogênios aqui do fósforo não são ionizáveis. Esse aqui e esse aqui, eles não se ionizam. E se eles não se ionizam, ó, não ionizáveis. Deixa eu botar aqui. Opa, pronto, fechou. Agora vai. Não ionizáveis. Ionizáveis, ou seja, eles não se separam em H+. Então, quando você pegar essa estrutura aqui e fizer lá o seu processo de ionização, vamos fazer juntos aqui, ó. Fez o seu processo de ionização, ele não vai separar todos os hidrogênios, ele vai separar só um, o único que é ionizável, só esse aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá ali o elétron dele, tá ali o hidrogênio que foi ionizado. Tá? Então, isso é um probleminha? Só esse aqui é ionizável. Só esse aqui se ionizou. Como é que fica a equação ali em cima? Já vou te mostrar, vou fazer aqui para você. Aqui tem a equação, deixa eu passar ele para cima aqui, beleza? Eu vou colocar ele aqui para você então. A equação vai ficar assim, ó. Você vai ter ali o H3PO2, ele ioniza só um. Viu que horror? Mas isso cai realmente, professor, como eu te falei. Vai fazer UFSC? Eu acho que eu vou, professor. Gosto de Floripa, gosto de praia, assim, vivi da minha arte depois também. Então, querido, olha, eu acho legal tu observar isso. A chance de cair lá é bem grande. Tá? Então, por favor, não esqueçam. Eu vou só aqui desenhar direitinho de cima. Não precisa copiar isso. O que o professor vai fazer agora para você? Vou passar para você agora nesse instante. Tá? Oi, querida. A ligação do fósforo com o hidrogênio, o fósforo não é muito mais eletronegativo. Não é tão mais eletronegativo assim. Se for pegar ali a tabelinha de eletronegatividade, tu vai ficar até assustada, né? A eletronegatividade dele não é tão maior que a do hidrogênio. Se tu pegar a eletronegatividade de Pauling ali, né, pra ver, tu vai ficar decepcionada com a negatividade do fósforo. Tu pensa, bah, ele deve ser super poderoso, né? Do ladinho ali do nitrogênio. Não é não. Definitivamente não é não. Então a diferença de eletronegatividade ele vai ficar tão pequena que o polo gerado é um polo que não é capaz de interagir com a água, veja só. E aí se ele não interage com a água, o que vai acontecer? Você vai ter justamente
um hidrogênio não ionizado. Então, o único em que ele ioniza todos é esse aqui, tá? Eu vou colocar ali os hidrogênios para você soltinhos, H+, H+, e H+. Tá pronto? Me aceita aí, pode ser? Não copia isso, né? Já vou te passar agora. Ó, saiu quentinho, tá aqui. Vamos lá? Me aceita rapidinho aí, querido. Se liga aí, se liga aí, se liga aí. É só ligar o AirDrop, tudo bem? Ó, passei pra Kathleen já, só me aceitar, Kathleen. Só diga assim pra mim, não me recuse. Fechou, fechou, fechou. Fechou, fechou, fechou. Passei pro pessoal da sala 302 também já. Sala 302 já tem ali o quadrinho do fósforo, beleza? Isso, prontinho. Vou passar de novo pra Melanie, vou passar 2 pra ti, tá, Melanie? Só pra ter certeza que passa teu irmão mais novo, que adora brincar com essas coisas, tá? É, exato. Pronto, queridos, e depois vocês podem se passar, o professor vai postar ali no grupo da turma, fiquem bem tranquilos, não precisa copiar. Até porque é um cuidado particular que você deve ter, única e exclusivamente se você fizer a prova na UFSC, como o professor falou para ti. É lá que você tem que ter esse cuidado maior, porque na UFSC as coisas são complicadas às vezes. E o que eu não quero é que você se complique. Tá? Então eu já posto ali no grupo em seguida, fiquem tranquilos. Tem mais alguma coisa que eu deva saber? Tem uma coisinha que eu vou colocar ali do lado como um cuidado para você também, que eu julgo importante, tá? Como o hidrogênio, quando ele está em meio aquoso, ele não fica sozinho, ele sempre fica com a água, é muito comum você escrever hidrônio. Como assim? Claro que essa palavra não existe, inventou agora isso aí, né? Se tu tá te prevalecendo aí porque eu não sei as coisas da química, tu fica inventando as palavras, quer que eu aceite? Querido, não é verdade isso. Existe essa palavra e adivinha quem é que adora ela? Faço ideia. O MEC, pessoal, por incrível que pareça. Quando você joga o hidrogênio em meio aquoso, o hidrogênio fica junto com a molécula de água. Assim, ó. Olha só que coisa bacana. Tá aqui o hidrogênio assim, tá vendo? Dessa forma. Então é muito comum você escrever isso aqui, dessa maneira aqui do ladinho. Vou colocar pra ti, ó. H3O+. Isso a gente chama de hidrônio. O hidrônio não é nada mais, nada menos que uma molécula de água associada a um hidrogênio. Assim, esse é o hidrônio. O nome dele é hidrônio. Hidrônio, desse jeito. E você vai encontrar muitos hidrônios por aí. É comum, assim, quando você estuda química mesmo, você não escreve H+, você só escreve H3O+, né? Que é a mesma coisa que H+, que é a mesma coisa que um próton. São representações. Então, esse é um cuidado importante que você deve ter. Vai aparecer muito nas suas provas, vai aparecer muito aí, enfim, nas suas leituras das questões mais simples da parte de química. Eu me fiz entender, pessoal? Tudo bem? Tranquilos? Então tá, esses são os ácidos. Começam com H e liberam o H+, em meio aquoso. E o que eu não posso esquecer, que cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. Pronto, falei. Foi tão rápido que tu nem percebeu. Mas tem que lembrar. Lembrar o que, professor? Cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. Pois você sempre vai ter H+ nos ácidos. Agora, como é que a gente se refere aos ácidos, né? A gente não tem um nome especial assim, ou ácido é ácido e deu. Não, querido, o que tu comentou agora é muito, muito importante. E existe sim uma nomenclatura especial para os ácidos. Como os ácidos são muito plurais e diversificados, para não ficar difícil de, dar nome, nós químicos inventamos um critério super fácil, que você encontra na página de número 31, e eu deixei tudo bem organizadinho para você ter o mínimo possível de trabalho, então só me acompanha. E a gente vai construir agora aqui alguns exemplos para você ter mais tranquilidade, né? E perceber que isso não é o horror todo que aparenta ser muitas vezes. Então, como é que a gente dá nome para os ácidos? Nomenclatura dos ácidos. Ah, é impossível. Duvido que eu vá entender isso aí. Tu não vai me fazer entender. Duvido. Eu vou me esforçar. O seu critério de nomenclatura de ácidos consiste em observar oxigênio. O oxigênio é o elemento principal na hora de dar nome para os ácidos.
Porque funciona assim. Quando o ácido não tem oxigênio, fica muito feliz. Fica bem contente, seguro aí da aprovação. Por quê? Porque você vai ter um hidrácido. Hidrácidos são ácidos que não possuem oxigênio. Tem que decorar esse nome? Ninguém vai te perguntar isso. Vão te perguntar o nome do ácido em questão. Na química, para a gente dizer pela nomenclatura que um ácido não tem oxigênio, a gente escreve sempre no final do nome do ácido o sufixo hídrico. Então, todos os ácidos que terminam em hídrico são ácidos que não possuem oxigênio. Tipo, ácido selenídrico, telurídrico, iodídrico, bromídrico e assim por diante. Eu trouxe 4 aqui para você ver que são bem importantes e a gente vai pegar nestes 4 e vai agregar também algumas aplicações práticas, porque as provas cobram muito isso. Vamos começar com o primeiro aqui, eu já tenho certeza que você sabe o nome dele. Como é o nome desse ácido aqui, queridos? Fluorídrico, veja que fácil. Ácido, se é de flúor, fluorídrico. Lembrando que a terminação em hídrico é o que vai indicar para você que se trata de um ácido não oxigenado. Desculpe a dureza do comentário, mas todo mundo sabe dessa, pessoal. O que a maioria dos alunos não sabe é para que ele serve. Vou mostrar. Todo mundo que já viu Breaking Bad, né, pessoal? Acho que isso aí já é algo consumado, já é algo passado. E no Breaking Bad você já aprendeu para que serve o ácido fluorídrico. Putz, cometi um homicídio, quero ocultar o cadáver. O que eu faço? Ácido fluorídrico. Entretanto, no seriado, ele é muito educativo, o seriado, muito educativo, muito família, te ensina várias coisas. Dentre elas, que você nunca pode dissolver um corpo com ácido fluorídrico numa banheira de cerâmica, porque você vai dissolver o corpo, a banheira, o segundo andar, o primeiro andar e boa parte do restante da casa. Você tem que consumir o corpo em um recipiente de plástico. Porque o ácido fluorídrico é um ácido muito particular. Ele é o único ácido que não pode ser guardado em recipientes de vidro. Porque ele corrói o vidro, corrói a bancada, corrói, enfim, todo o andar. Ele é muito corrosivo. Então ele ataca vidro. Sabe como é que se escreve o chassi do carro no vidro do carro? Com ácido fluorídrico. Sabe como é que se jateia o vidro, faz arte no vidro assim? Com ácido fluorídrico. E ele só pode ser guardado em recipientes de plástico. Então eles vão cobrar isso de você. Ataca o vidro. Ok? Ele tem uma estabilidade muito grande com ligações entre flúor e silício. E por este motivo, por haver uma estabilidade muito grande na ligação flúor-silício, o flúor é apaixonado pelo silício. Onde o flúor enxerga silício, o flúor larga tudo que ele tem e vai formar ligação com o silício. E vidros, cerâmicas, pedras em gerais, tem muito silício. Então ele ataca direto esses materiais. Mas não ataca plásticos. É engraçado. A ligação flúor com carbono não é uma ligação tão estável quanto o flúor com outros elementos. Oi, querido. Professor, na série o Jesse ele compra um armazenamento de plástico e aí o Heisenberg diz que não pode ser esse plástico, tem que ser um tipo específico de plástico. Isso é verdade? Tem que ser um plástico de alta densidade, né? Um polímero de alta densidade, porque esquenta também, né? Então tem toda uma questão de resistência. Por que pergunta, Luiz? Só pra saber. Foi muito específica, me deixou um pouquinho preocupado, só isso, mas tudo bem. Não tem problema. Pessoal, vai dar tudo certo. Ai, meu Deus. Você se emociona com facilidade? Você é uma chorona? Você é um chorão? Você tem problemas, por exemplo, para cortar cebola? Essa aula de hoje é uma aula muito educativa. Muito educativa. Como você corta a cebola sem chorar, como você não vai pretear os seus talheres. O que isso tem a ver com a aula? Pessoal, você vai pegar os exercícios, você vai encontrar exatamente essas perguntas. O que tem a ver com o choro, com o ato de cortar cebola? É que eu me emociono muito, pobre da cebola, não tem nada a ver. Por que os talheres, se às vezes eles preteiam se ficarem muito tempo em contato com a cebola? O que isso tem a ver com a aula? Eu vou te explicar. Tudo tem a ver com esse ácido aqui, que não é o enxofídrico, né, pessoal? Pelo amor de Deus. É o sulfídrico. O ácido sulfídrico, ele é o ácido da cebola. Vou colocar aqui para ti, ó. Ácido da cebola.
né? Assim. E tem uma coisa que é muito importante sobre ele fede muito. Ele tem um cheiro desagradável, um cheiro ruim, tá? Vou colocar aqui, ó, desagradável. E eu não tô brincando, é o cheiro do inferno mesmo, lembrando que o enxofre tem essa associação, né? Até lúdica aí ao cheiro do inferno, porque o enxofre fede muito mesmo. Então, ácido sulfídrico é o que faz você chorar, porque quando você corta a cebola, ela expele esse ácido, que é muito volátil, que vai acabar de uma forma ou outra, chegando até os seus globos oculares. E aí você vai começar a ter irritação, vai começar a lacrimejar, né? E você começa a chorar copiosamente. Então, como é que você pode fazer para não chorar? 2 técnicas. Primeiro, sempre corta a cebola embaixo d'água ou com água perto. Porque a água é muito polar e por ser polar ela dissolve muito bem o ácido sulfídrico. E a segunda, que a meu ver é a melhor, infalível, corta a cebola gelada. Guardem as cebolas na geladeira, lá na parte de vegetais e frutas, deixa ela num cantinho. Pega um potinho de sorvete, dica, né? Para organização, né, pessoal? Bota as cebolinhas lá, aqui é o lugar das cebolinhas, você bota lá. Aí quando você tira a cebola, tá muito gelada, você corta, você não derrama uma lágrima, não fica com a mão fedendo, aquele ranço, né, de cebola uma semana inteira, caso você goste aí de se arriscar na cozinha. Dica aí, então, do professor. E outra coisa, por que ele oxida os metais? Questão que a URGS adora perguntar. Porque é um ácido, querido. Então, se é um ácido, ácido adora um metal. Pega o metal, oxida o metal, libera hidrogênio, e aí você vai ter os seus talheres preteando. Por que eles preteiam? Porque o ácido sulfídrico da cebola atacou o metal e o oxidou, né? Então, se você, por exemplo, vai cortar cebolas com a sua aliança de prata, do seu relacionamento, essa forma de expressar carinho, não de expressar posse e propriedade, não foi isso que eu disse, expressar carinho, sentimento, e você preteou ali a sua aliança de prata, a prata e o ácido sulfídrico têm uma relação muito intensa, muito grande. E eles adoram perguntar isso na prova. Por que o talher de prata, veja só quem é que corta com o talher de prata, mas tudo bem. Por que o talher de prata preteou cortar cebola? Porque o ácido sulfídrico da cebola oxidou a prata. Oi? Não é só na prata, mas é que o aço inox, ele tem uma resistência muito maior à oxidação, por isso o nome inox. Então é muito difícil de tu oxidar facas de aço inox e assim por diante. Entretanto, se for uma faquinha de ferro mais vagabundo, ou de alumínio, aí é uma loucura. E se for de prata, então também nem se fala. Tudo bem? Querido, eu não sei se você come infinito, se você come bastante, se você come com a fome de 1000 mendigos. A gente não está aqui para julgar e você deve comer bastante mesmo. Esse é o intuito da nossa aula também. Mas quem é que dá conta de tudo isso que você manda ver? Ah, professor, eu faço crossfit. Ah, professor, eu faço funcional, faço burp. Eu desço, eu pulo, subo caixa, eu desço caixa, eu subo mesa, me penduro, aí eu queimo a caloria. Querido, não é isso que faz com que você dê jeito no alimento que você ingere. Quem faz isso é uma coisa chamada suco gástrico. O suco gástrico é uma mistura de várias substâncias, proteínas, enzimas, açúcares, gorduras, e uma em particular que é a que faz com que a comida se decomponha. Se chama ácido clorídrico. É esse cara que faz todo o teu alimento sumir e ser processado no teu metabolismo. Esse ácido é muito importante, não podemos esquecer dele. Ácido clorídrico. Ó, professor, como é que eu compro ele na Ferraz? Você compra como ácido muriático. Lembrando que o MEC adora uma ferragem, né? Eles adoram, ele acha que tu vive na Cassol. Eu acho, não, é verdade, porque eles fazem perguntas que são absurdas, que se o aluno não tem uma experiência prática, olha pessoal, é difícil o aluno acertar a questão. Então vai a dica. Como é que eu compro ele ali, professor, ali na ferragem aqui da Independência? Você compra como ácido muriático, 2 litrinhos de ácido muriático. É o mesmo ácido que você tem no seu estômago e ele também é o responsável pela sua má digestão, gastrite, gastroenterite, úlcera, aftas tópicas e coisas do tipo. Sabe? Isso é por causa de alguns alimentos que vocês ingerem que fazem com que os seus esfínteres, que ficam entre o esôfago e o estômago, relaxem. Aí teu esfínter faz assim, ó. E aí quando ele faz assim, o suco gástrico sobe e banha o esôfago. Só que a célula do esôfago ela é muito fraquinha. Aí queima tudo. E aí você tem azia. E para diminuir a azia, o que você faz?
Uma base, só da cáustica, professor. Não leva tão ao pé da letra, querido, né? Ó, seja ponderado. Você usa uma basezinha mais fraca para não ficar com azia, má digestão, né? Enfim, disposição estomacal. A sugestão que a gente sempre dá é quando você for comprar uma água mineral, sempre veja se ela é mais alcalina. Quanto mais alcalina ela for, melhor para o seu organismo. Mais bem vai fazer para você. Tudo bem? Então não esqueçam disso. E esse de baixo aqui, que é terrível, o ácido da câmara de gás, se chama de ácido cianídrico. Esse é perigosíssimo, extremamente tóxico, um perigo. Foi usado no ataque no metrô de Tóquio, foi um dos atentados terroristas mais vis, assim, que a história já documentou, e também nas câmaras de gás, né? Tem que ter cuidado com esse cara, muito perigoso. Tá, professor, mas então é só isso? É só acabar com o hídrico e não tem mais nenhuma preocupação? Não, querido. Agora que o problema começa de verdade, né? Agora você vai ser apresentado novamente para os oxiácidos. Tem que decorar esse nome? Não, ninguém pergunta se é hidrácido ou oxiácido. Eles querem os nomes mesmo. Então você percebe que se não houver oxigênio, é só botar hídrico no final e tá feito. Agora, se tiver oxigênio, o oxigênio tem uma capacidade muito grande de formar combinações. Então ele gera fórmulas muito plurais, entende? Diversificadas. Tá, professor, então quer dizer que é difícil, tem muito nome para decorar? Como é que eu faço então para conseguir isso? Se prepara que agora a gente vai começar com outro mantra, é uma outra dica que você não pode esquecer. Eu vou mostrar para você a regrinha do... Viu só como é uma lavagem cerebral que essa regra faz, que as pessoas não conseguem esquecer. É a regrinha do pericuíco, osiposo, pericuíco, osiposo. Pericuíco, osiposo, pericuíco, osiposo. Pericuíco, osiposo, pericuíco, osiposo. Mas afinal, o que seria pericuíco, osiposo, pericuíco, osiposo? Vou explicar para você o que é pericuíco, osiposo, pericuíco, osiposo. Pericuíco, osiposo, pericuíco, osiposo são os possíveis nomes para ácidos com oxigênio. Mas quando será pericuíco, osiposo, pericuíco, osiposo? Para você responder quando será pericuíco, osiposo, pericuíco, osiposo, você precisa verificar o NOx. O NOx é uma ferramenta para você saber quando é pericuíco ou osiposo, pericuíco ou osiposo. Você começa devagarinho, você começa lá pelo hiposo, porque hipo é pouco, e oso você guarda assim, ó, grava isso. Eu sei que é patético, é ridículo. O que você sente agora é o quê? Vergonha alheia. Mas eu não tô nem aí. Eu passei uma vida inteira exatamente assim, passando vergonha, não tem problema, então pode sentir, não tem estresse. Ó, oso, você, olha só que horrível. Você vai lembrar assim, ó, menoroso. Menoroso e maiorico. Maiorico. Não ri que eu fico com vergonha. Menoroso. Tá? Eu sei que isso é patético, mas dá certo. Aí você começa assim, ó, pericuíco, osiposo. Beleza. Menoroso, oso, maiorico, ico. Então eu começo colocando os NOx. Aí você vai assim, ó, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 e mais 7. Mas professor, só para fechar duplinha, bota mais 8. Pode? 8 é gás nobre? Aí tu vai ter alguém dando 8 elétrons. O máximo que um elemento pode doar, 7 elétrons. Não vai doar mais que isso, não. Tá, então vai de mais 1 a mais 7, é isso? É isso. Tá, e agora o que eu faço? Você vai fazer o chiqueirinho nos elementos centrais e vai dizer pelo NOx do elemento central se vai ser pericuíco, osiposo, pericuíco, osiposo. Tá, então tu tá me dizendo que isso dá certo. Dá, tem raríssimas exceções, 2, mas tirando isso, não vai ter problema. Ah, professor, eu já fui muito a fundo no estudo do pericuíco, osiposo, e eu descobri um hipoíco. Tem isso? Tem. Tem alguns casos com enxofre que são bem complicados. O enxofre muda muito. Mas assim, pessoal, isso é uma coisa tão pontual que eu nem passo, não cai. Você não tem nem no livro um exemplo disso. Então eu não vou atucanar vocês com informações que não são relevantes. Portanto, se você focar no pericuíco, osiposo, pode repetir, professor? Claro. Pericuíco, osiposo, está ótimo. Você vai se dar muito bem. Tá, então me dá uma amostra de que isso realmente dá certo. Vou te dar, na verdade, 5, não uma. Vamos lá. E pessoal, de novo, eu vou ser bem franco, o nível que eu quero que você chegue é esse aqui, ó. Eu não quero que você faça muita regra para dar o nome desses ácidos aí.
Você tem que chegar na prova e já saber de cor, de tanto fazer questões, o nome desses ácidos aqui. E também para que eles servem. Você está dizendo com isso que vai ter ditado, professor? Ah, eu não podia ter falado. Vai ter ditado. Calma, vai dar tudo certo. Tá? Exatamente. Oral, professor? Exatamente. Mas isso é assunto para outra aula. Tá? Comecemos com esse aqui. Ácido. Tá, como é que é o nome dele? Periquicosiposo. Muito bem. Ó, menos 2, menos 6, mais 1, mais 1, mais 5. Mais 5. Opa! 5 é? Ico. Muito bem. Então esse é um ácido nítrico. Não, querido. Proparoxítona. Nítrico. Fechou. Esse vai ser o seu ácido. Ah, professor, você vai me desculpar, mas todo mundo sabe. O que eu posso saber além disso? Claro, querido. Ótima observação. Você vai saber o seguinte. Esse ácido, ele é muito usado para a fabricação de explosivos. Explosivos e fertilizantes. Zantes. Aliás, tem uma história que é muito bacana, vou ser super breve para não importunar muito vocês, mas teve um suíço que foi lavar uma louça e eu não sei por que diabos ele tinha ácido nítrico na pia, devia ser uma louça muito complicada, né? E também naquela época não havia Veja Gold. Aí o que ele fez? Ele jogou o ácido nítrico sem querer no pano de prato, explodiu. Aí ele pensou, claro, olha que coisa interessante, pano de prato, ácido nítrico, explosão. Vou vender todo o meu dinheiro, vou gastar, investir todo o meu dinheiro numa fábrica de panos de prato e ácido nítrico. E ele fez isso. Suíços são pessoas estranhas. E ele fez e começou a explodir muita coisa, tanto que explodiu a fábrica e a família também. Infelizmente, foi uma tragédia terrível. Só que nesse meio tempo, um sueco percebeu que aquilo tinha potencial. O nome dele, Alfred, olha só, wait for it, né? Nobel. Entendeu a maldade? O Alfred Nobel adorou a explosão. Foi lá, comprou, estabilizou e vendeu um explosivo para várias construtoras chamado nitrocelulose. Aí ele depois descobriu a nitroglicerina e estabilizou a trinitrotolueno, que é a dinamite. Ele tinha tanto dinheiro, porque só ele fazia explosivos no mundo, mas tanto dinheiro que ao falecer, poder de rico, ele disse assim, vou doar todo o meu dinheiro para... Exatamente, para ciência, para descobertas, para, enfim, menos para matemática. Por quê? Porque ele era apaixonado por uma matemática que nunca deu bola para ele. Ele disse, ah é? Então tu vai ver. O Nobel sempre foi uma pessoa super madura. Vocês obviamente perceberam isso, né? E não tem Nobel de matemática, é verdade. Então foi daí que surgiu toda a fortuna do Alfred Nobel e o prêmio Nobel, que começou a ser, enfim, acho que foi no início do século XX, agora não lembro se foi em 1900 ou 1901. Depois eu corrijo essa informação e já passo para vocês. Mas foi logo no início do século XX, foi quando ele faleceu. Depois desse, você tem aqui o H2SO4. Menos 2, menos 8, mais 1, mais 2, mais 6. Tá, e esse aqui é quem, professor? Tá aqui na bancada. Ácido sulfúrico. Para que serve o ácido sulfúrico, professor? Água de bateria. Professor, posso tomar água de bateria? Olha, eu não acho muito bom, né, pessoal? Exatamente. Senão vai ser muito agradável a sua experiência, tá bom? Porque água de bateria é ácido sulfúrico. Lembra dessa dica, tá no tema. Eles vão te questionar. Água de bateria, qual é a substância? O professor já está te dando aqui. O de baixo, olha ali, ó. Menos 2, menos 8... mais 1, mais 3, mais 5, mais 5. Esse aqui, 5 é ico, lá na regra do perico. Muito bem. Esse aqui, então, é o fosfórico. O fosfórico é usado para fazer fertilizantes também. Ele está na Coca-Cola, mas é só na Coca-Cola, então eu não vou colocar isso para você. Depois deste, um ácido fortíssimo, um dos mais corrosivos, só pede, se não me engano, para o ácido periódico. Esse aqui é menos 8, mais 1, mais 1, mais 7. Mais 7 vai dar um ácido... Mas para aí, professor, mais 7 eu me perdi. Periquicosiposo, periquicosiposo. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Opa!
mais 7. O per, ele vem de hiper, é um hipermaiorico. Então esse é horrível isso, pessoal. Eu sei. É um perclórico. O que ele é, professor? Ele é muito forte. Não esquece dessa dica, tá? Porque vai ter uma questão, que é uma questão da URGS, do tema que diz assim: uma forma de amenizar o mal-estar devido à ação de micro-organismos nos olhos é uma soluçãozinha de ácido fraco. Isso mata as bactérias que causam a irritação. Dentre as substâncias abaixo, marque a alternativa que pode servir como ácido fraco. A solução, né, que eles chamam de água boricada. E aí uma das alternativas era ácido perclórico. E muita gente me dizia: ô, professor, por que não pode ser? Não pode ser ácido? Mas não dá pra passar no olhinho, né, querido? Convenhamos. A pessoa que é mais assim, sabe ao pé da letra: mas não vai matar a bactéria, professor? Vai, querido. Mas há que duras penas, né? Há que duras penas, ok? Exatamente. Então é mais fácil você usar um ácido que seja mais fraquinho, mais ameno, que também vai matar o micro-organismo patogênico que está irritando seus olhinhos. Esse de baixo, você tem que fazer uma promessa comigo agora também. Vamos fazer uma promessa. Ele é uma exceção a essa regra do NOx que o professor te passou. Só que esse é um dos ácidos mais pop, mais cobrados em prova. Não dá para ir para a prova sem saber tudo sobre ele. Carbonoso, professor? Não existe. Porque vocês são alunos brilhantes, geniais. O carbono tem 4 elétrons de valência. O máximo que ele pode dar é quanto? 4, querido. Se ele tem 4, ele não pode dar mais do que 4. Porque ele não tem mais do que 4, ele só tem 4 para dar. Então, como esse aqui já é o NOx maiorico do carbono, né? Lembrou? Entendeu a associação didática? Já é o NOx maiorico do carbono, não posso chamá-lo de carbonoso, entende? Então, a regra vai ter que esperar. Eu vou o quê? Eu vou burlar a lei por um bem maior. Esse aqui é o ácido carbônico. Ah, professor, pra que tanto drama? Não é drama, querido. Primeiro, ele é usado nas bebidas gaseificadas. Bebidas gaseificadas é água com gás, né? Refri, água com gás e refri, não vou dar nenhum exemplo alcoólico. Gaseificada. Tá, por que tu tá fazendo tanto drama? Qual é a relevância disso? A relevância é que tu não pode ir pra prova sem me prometer que tu vai lembrar disso aqui, ó. Ácido carbônico, ele é muito instável. Ele sempre se quebra em água e CO2. O que são as bolinhas da água com gás? É água e CO2, é o CO2. Então, quando você tem ácido carbônico em alguma coisa, ele sempre vai se decompor, ou seja, vai se quebrar em água e gás carbônico. Por isso que quando você está abrindo, abre a garrafa de água com gás para mim. Quando você abriu a garrafinha de água com gás, o ácido carbônico que está lá dentro está se quebrando em água e gás carbônico, e o gás carbônico está indo embora da sua água com gás. Por favor, não esquece dessa. Eles vão te dizer: ah, forma uma substância que libera gás. Aí tu pensa: pô, mas que substância é essa que libera gás? Querido, a chance de ser ácido carbônico é altíssima. Então não esquece do dramalhão que o professor está fazendo. Eu sou exagerado. Eu sei que eu sou chato, mas é por uma causa boa, assim, sabe? Uma causa nobre, que é a tua aprovação. É por isso que eu estou sendo chato, estou te incomodando. Então não esquece dessa, ácido carbônico, uma baita sugestão. Bom, queridos, vamos olhar nessa perspectiva então agora para analisar a ionização ácida, para ficar um pouquinho mais centrada a nossa aula, não é? A ionização ácida é um processo bem simples, onde você vai analisar a porcentagem, digamos assim, de acidez ou de ionização de partículas de um certo ácido. Como assim? A gente chama isso na química de grau de ionização. Você bem sabe que os ácidos eles não são todos iguais. Existem ácidos que são fortes, ácidos que são fracos. Por exemplo, você não come uma torta de limão e entra em decomposição, né? Por quê? Porque o grau de ionização ácida, grau de
ionização ácida não é tão alto. O que seria esse grau de ionização? Bom, vou te mostrar aqui com o FET. Olha que barbado. Vamos supor que você tenha um ácido forte. O ácido forte, como você pode ver aqui, é um ácido que vai ter uma ionização de 100%, de 50% para cima. Aqui no caso você percebe que a ionização dele é de 100%. Todo o ácido que entrou em contato com água se separou. Você pode ver aqui pela equação abaixo que o ácido HA, que é são aquelas bolinhas cinzas ali, tá vendo? Ó, HA aqui embaixo, elas não existem mais em meio aquoso. Por quê? Porque eles se separaram 100% quando entraram em contato com água. O hidrogênio se libertou, digamos assim, né? Se soltou do átomo que faz ligação com ele, e você não tem nenhum ácido na forma inicial, apenas as partículas ionizadas, ou seja, H+, e o ânion, como você pode ver ali a partir das bolinhas coloridas, né? Então, caso eu não tenha me feito entender, você pode ler a equação aqui embaixo e perceber ali que o ácido HA está representado por duas bolinhas cinzas, né? Esquece a água ali. O A- é o ânion, porque cada hidrogênio arrancado é um elétron doado, e o H3O+ é a água com o hidrogênio que foi arrancado. Então observem que não ficou nenhum HA, as bolinhas cinzas ali dentro. Isso é a ideia de um ácido, a concepção de um ácido forte. É um ácido que se ioniza muito. Das partículas que você coloca em solução aquosa, a grande maioria sofre ionização. Então, existem alguns recursos para a gente perceber que isso é um ácido forte, por exemplo, o pH é super baixo, entraremos no assunto do pH um pouquinho mais à frente. Quanto mais perto de zero, só para antecipar algumas coisas, mais ácido é a solução ou o composto. E aqui você percebe que é um pH super baixo. Ó, a condutividade elétrica também é bastante alta, tá vendo? Porque tem muitos eletrólitos em solução. Então você consegue perceber tudo isso aqui nessa solução. Agora, olhem a diferença para um ácido fraco. Observem que agora o ácido HA ele é fraco, então ele não se separa muito. Inclusive a maioria das partículas que você enxerga nessa lupa são do ácido não ionizado, não separado. Isso que identifica um ácido que é fraco. É um ácido que não libera o hidrogênio em meio aquoso em quantidades significativas. Tudo bem? Então, caso você não tenha entendido, vou ler com você a equação abaixo. A equação abaixo diz assim: HA mais água dando A- mais H3O+. O que isso quer dizer? Que o ácido era HA antes de entrar em contato com água. Quando você o coloca em água, ele se separa em A- e o H+, que está junto com a água, formando o íon hidrônio, que o professor já explicou em aula, o H3O+. Né? Então, eu quero que você observe agora o primeiro, o HA. Observa quantas bolinhas ali dentro da lupa ainda estão iguais, ainda estão não ionizadas, né? Cinzas, pensemos assim. Olha a diferença para o forte. Não tem nenhuma cinza, olha o fraco. Tem várias cinzas. Isso significa que tem pouco íon, observem a intensidade da luz, né? Não é tão grande. E observem também o pH, ó. Vou mostrar aqui para você, já é um pH mais alto. Isso indica um ácido mais fraco. É um ácido cujo pH é mais afastado de zero, então ele acaba sendo um ácido mais fraco. Caso eu não tenha me feito entender mesmo assim, eu vou mostrar aqui para você a partir de outros meios. Ó, vamos supor que você tenha 3 moléculas de HCl, 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 e você jogue em solução. Então eu vou fazer aqui uma solução para você, para a gente poder interpretar de uma maneira um pouquinho diferente. O que seria um ácido forte? Um ácido forte é um ácido que, quando cai em água, se separa muito. E o HCl é um ácido forte. Se você pudesse ver o HCl aqui depois de ionizado, né, jogado em água, essas 3 partículas, ó, vou mostrar aqui para você, ficariam assim, ó, todas separadas. H+, H+, e H+. Então, 100% das partículas se separaram. Você não tem nada mais de H junto com o Cl. O HCl libertou os hidrogênios, pensemos assim, e dessa maneira você tem um ácido com um grau de ionização de 100%. 100% das partículas se separaram. Agora, imagine um outro ácido, vou colocar aqui do lado, tá vendo? Vamos supor que seja que o H
HClO2, HClO2, HClO2. São 3 moléculas de HClO2. Todo mundo concorda? Eu vou te ajudar aqui com quais são elas. Tá? Essa aqui e essa aqui. 3 moléculas de HClO2. Vamos colocá-las num recipiente com água. Então, vou fazer aqui, vamos fazer a água aqui de novo. Fechou? A aguinha aqui, beleza, feito. Tá ali a minha água feita aqui no recipiente. Beleza? Joguei em água. Agora, o que vai acontecer? Quando eu jogo em água esse ácido, olha só que interessante. Das 3 moléculas que você tinha jogado, uma apenas vai sofrer separação. Tá vendo? Ó, H+, ClO2-. E as outras 3 permanecem iguais, não mudaram. Isso indica um ácido, vou marcar aqui para você, ó, você tinha 3, 2 permaneceram exatamente iguais. Então, das 3, apenas uma, só essa aqui, sofreu, por exemplo, ionização. Uma D3, eu acho que é bem fácil, né? É 1/3, e 1/3 indica uma ionização de 33%. Então, esse é o ácido que você tem, é um ácido, a gente chama na química de moderado. Por quê? Independente de quanto você coloca, sempre 1/3 desse ácido vai sofrer separação, vai sofrer ionização e vai produzir pouco H+, como tu está enxergando aqui. Em comparação ao outro, se você colocar a mesma quantidade de um ácido forte, ele vai produzir muito mais H+, a mesma quantidade de um ácido moderado ou fraco vai ter muito menos H+. E como você bem viu no início da aula, Arrhenius disse que ácidos são espécies que liberam H+. Portanto, quanto mais H+ o ácido liberar, mais forte ele vai ser. Tudo bem? Então, queridos, essa é a ionização. Na química, a gente deixou isso bem claro e organizado. Eu vou mostrar aqui para você como funciona. Ó, funciona assim. Tá vendo? Deixa eu apagar aqui no nosso livro. Tá ali o livrinho, página 32. Você que perdeu a aula, você pode acompanhar comigo agora aqui. Ó, grau de ionização. Quando o grau de ionização é maior ou igual a 50%, o ácido é forte. Quando ele é abaixo de 50%, ele é moderado. E quando ele é menor ou igual a 5%, é fraco. Ou seja, vamos supor que você tenha jogado 10 moléculas, ou melhor, 100 moléculas, e 5 das 100 apenas sofreram ionização, se separaram, se soltaram do hidrogênio. Então é um ácido muito fraco. Você jogou 100 moléculas de um ácido e 33 se separaram das 100, então ele é moderado. Você jogou 100 moléculas do ácido e, vamos supor, 100 delas se separaram, todas se separaram, aí ele é forte. Só que o problema é que as provas elas não dão acesso ao estudante a esses graus de ionização. Então o aluno tem que descobrir isso de uma forma super primitiva, que é pela fórmula molecular do ácido. Então nós, professores de química, inventamos uma regra, que é o seguinte. Quando você tiver um oxiácido, você vê que o ácido é forte ou fraco pela fórmula molecular dele. A partir de uma regra bem fácil, que é a seguinte. Você vai fazer o número de oxigênios, tá vendo? Ó, 3, menos o número de hidrogênios, 1. 3 menos 1 dá 2, tá vendo? Dessa maneira. Se o número, essa diferença for maior ou igual a 2, aí o ácido é forte. Ó, já se a diferença for igual a 1, 4 oxigênios menos 3, tá vendo? Ó, 4 menos 3 dá 1. Então, o ácido é moderado. Agora, se essa diferença for menor do que 1, ou 1 menos 1 é igual a 0, significa que ele é um ácido fraco. Tem alguma exceção para isso? Tem uma exceção importante que a gente não pode esquecer. O H2CO3, que mesmo tendo uma variação de 1, né, se você fizer 3 menos 2 vai dar 1, ele é um ácido muito fraco. Muito fraco. E se ele é um ácido muito fraco, ele vai ser evidentemente uma exceção a essa regrinha. Tudo bem? Então não esqueçam disso, isso é bem importante. Já os hidrácidos, eles já são um pouquinho mais memorativos. Você não vai ter uma regra para determinar isso pela fórmula. Você apenas vai decorar, querido, infelizmente, que o cloreto, brometo e iodeto, ou seja, de ácidos de cloro, bromo e iodo, esses aqui,
vão ser fortes e os demais vão ser fracos, com a exceção do ácido fluorídrico, que é moderado. Então, cloreto, brometo e iodeto, ou seja, hidrácidos, né, de ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico, serão fortes e os demais fracos, à exceção do HF, que é moderado. Tudo bem? Então, como o professor falou bastante, não esqueçam que eu passei para ti ali no grupo esse cardzinho aqui de ácidos, tá tudo resumido aqui, ó, em ácidos. Ali você tem acesso aos ácidos fortes, fracos, tudo bem organizado para você ter nomenclatura ali em cima, oxiácidos. Então, esse é o cartãozinho que você deve guardar para fazer as questões de ácidos, tá? Então, sempre consultem ele na hora de fazer as questões. Nunca esqueça disso. Tudo bem? Então é isso aí. Essa foi a parte de ácidos. Na sequência, o professor já posta as bases. Queridos, bases ou hidróxidos, é a parte 2 da nossa aula de inorgânica, nossa aula 3, né? Então o professor vai colocar aqui para ti, antes de mais nada, primeira coisa, o outro nome dado às bases. Você pode chamar de bases ou de hidróxidos. Esse é o nome que você vai dar a esse segundo grupo inorgânico. Então, é bases ou hidróxidos. Guarda assim que é bem importante. Tá ali os hidróxidos, continuação das bases. Você pode chamar dessa forma. Quem é que deu esse nome, né? Base e tal. Quem é que conceitua? Na verdade, não quem deu esse nome, mas quem conceitua o que é uma base e o que não é. Isso é super importante. Isso é de acordo com a teoria de Arrhenius. Teoria de Arrhenius. Arrhenius. Você pode enxergar isso aqui no nosso livro. Deixa eu pintar aqui o Arrhenius para você. Está aqui na página de número 33. Né? A pessoa vai seguir essa sequência aqui, que é a segunda parte da nossa aula 3, desculpa. Né? O que define uma base para Arrhenius? Por que Arrhenius disse que bases são bases? Bases são espécies formadas por metais. Normalmente metais tem uma exceção só, que é a do hidróxido de amônio, já falo sobre ela. É o metal e um ânion super importante, que é o ânion que identifica as bases, que é o ânion hidróxido, o OH. Por que isso é assim? Bom, antes de mostrar para você por que é assim, eu vou colocar alguns exemplos, tipo NaOH, tá vendo? CaOH2... assim, AlOH3, aqui, ó, tá vendo? E assim por diante. Tá ali as reticências para você ter essa ideia de continuidade. Então você percebe que todas essas substâncias, elas têm o OH, o ânion OH, que é a forma de identificar uma base. Tá, mas o que o OH tem a ver? Por que ele é tão importante? Qual é a premissa dele? Por que ele é um ânion assim que caracteriza as bases? Primeiro, o que você tem que lembrar é que o NaOH é uma ligação, tem duas ligações na verdade. Tem uma ligação iônica e uma ligação covalente. Olha, aqui você tem a ligação covalente entre o oxigênio e o hidrogênio. Tá vendo? Aqui está o elétron do hidrogênio. Ele fechou 7, né? O oxigênio fechou 7 até agora. E falta um elétron. Então, essa ligação aqui é uma ligação covalente. Entretanto, tem essa ligação aqui, ó, entre o sódio, que é positivo, e o OH, que é negativo, porque ele ganhou um elétron do sódio. Então isso é uma ligação iônica. Quando você joga isso em água, em meio aquoso, a água ela diminui a atração entre esses íons, fazendo com que eles sofram uma cisão, uma separação. Então você, agora liberta o Na, mas assim, tá vendo? Sem o elétron, ele perdeu o seu elétron, e o OH-. Então, vou colocar aqui o OH- para você. Ó, o OH-, que tem todos aqueles elétrons que a gente viu, né? Ó, aqui os 6 elétrons do oxigênio, tá ali o elétron do hidrogênio e o elétron do sódio. Tá aqui, ó, OH-. Então, esse é o ânion hidróxido. Ele sempre vai ser -1, porque o oxigênio, por estar fazendo uma ligação covalente aqui com o hidrogênio, ele só pode receber um elétron, pois ele já tem 7 graças ao hidrogênio. Então, o oxigênio só pode ficar com um elétron a mais. Portanto, o OH sempre vai ser menos.
E é isso que a gente vai ver bastante agora nas dissociações. Vou colocar aqui para você, ó, dissociações. Primeiro, por que o nome é dissociação, né, e não ionização como no ácido? A gente chama de dissociação porque dissociação é quando a gente separa íons. Ó, é separação de íons. Tá, mas e no outro também não era? Não, os ácidos, como o professor falou, não são iônicos, eles são covalentes. Só que quando você coloca em água, a água por solvatar é o nome da ação da água, a ação de um solvente se chama solvatar, ela arranca o hidrogênio que é muito frágil, que acaba se transformando em íon. Então, e qual é a relevância disso? O seguinte, queridos, você pode ter monobases, vou colocar aqui para você uma monobase, dibase, tribase e assim por diante, que é obviamente uma categoria correspondente ao número de OHs que as bases têm. Como assim? Não entendi o que tu quis dizer. Ó, tipo NaOH. Você, quando dissocia ela, me perdoem, ó, joga ela em água, dessa forma, vai se separar em Na+, e OH-. Lembrando que como a ligação aqui é iônica, você pode fazer sem maiores dificuldades a regrinha da tesoura sempre para descobrir qual é a carga de cada um dos íons. Como ela produziu apenas uma hidroxila, a gente chama de monobase. Bah, mas eu achei muito estranho o teu exemplo. Me dá mais um exemplo. Claro, ó, tipo AgOH, assim. Joguei em água, quando ela se separa em Ag+, mais OH-. Lembra como é que se faz a regrinha da tesoura? Você pega o metal, escreve ele e bota um sinal de mais em cima. Aí você escreve o não metal, que é essa parte aqui, e coloca um sinal de menos em cima. Aí você pega a atomicidade de cada um, ó, faz a regrinha da tesoura, lembra? Pega assim, esse aqui passa para cá, para cá, e você tem, ó, Ag1OH-, prontinho. Lembrando que o OH sempre tem que ser -1. Ele nunca pode ser diferente. Se o OH for -2, -3, você está inventando uma partícula. Por quê? Ora, porque o OH, como o professor acabou de dizer, o oxigênio já faz uma covalência com o hidrogênio, então ele não tem capacidade de fazer mais ligações, ele só pode fazer mais uma, e ganhar mais um elétron. Ah, mas eu achei muito difícil na tua explicação, me dá um outro exemplo mais simples. Claro, eu vou colocar aqui para você, ó, aqui em cima, as dibases, vamos lá? O que é uma dibase? Então vamos colocar aqui dibase, obviamente vai lembrar duas, né? De dois. Então vamos lá, ó, dibase. Dibase. A dibase é uma base que tem duas hidroxilas e quando ioniza, acaba liberando elas. Não tem uma frase assim para eu guardar mais fácil? Claro, claro que sim. Você pode lembrar assim, querido. Cada OH arrancado é um elétron roubado. Bah, mas eu não entendi muito bem. Tá, então vamos ver se o professor melhora a explicação. Lembra como é que a gente faz a regrinha da tesoura? Escreve o metal com sinal de mais em cima e o ametal com sinal de menos. Aí você vem aqui e passa, ó, as carguinhas. Passa o 2 para cá, passa o 1 para lá e você vai ter Ca+2 e OH-. Não esquece que esse 2 aqui embaixo indica também a quantidade de OHs. Então você vai ter que ter um 2 aqui, né? Porque você tem 2 OHs. Caso isso não tenha feito sentido, você tenha se confundido, mas não passou lá para cima e tal, lembrem que são coisas diferentes. Escrever CaOH2 é escrever Ca com 2 OHs, juntinhos assim, tá vendo? Quando eles entram em contato com água, o Ca sai, se separa, e cada OH pega um elétron do Ca, pois cada OH arrancado é um elétron roubado. Tudo bem? Ó, dessa maneira você vai ter um total de 3 íons e você vai ter 2 OHs, menos como você está vendo ali em cima. Isso é uma dibase. Ah, mas eu não achei muito bom o exemplo não, eu achei meio mal explicado. Então vamos pegar um outro. Tipo ferro. Ferro, FeOH2. Ah, como é que eu vou saber qual é a carga de cada um deles? Muito fácil, querido. Escreve o metal primeiro e coloca o que em cima? Sinal de mais, muito bem. Coloca aqui o ametal, que é o ânion, né? Com o sinal de menos. Aí você passa aqui esse 2 para cima, passa o 1 para cá, prontinho, ó. Fe+1,
O menos 2. Não esquece de não contrariar o Lavoisier, né? O Lavoisier disse que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se você tem 2OH, você tem que ter 2 aqui também. Lembrando que FeOH2 é isso aqui. É um Fe com 2 OHs. Então, quando você separa o Fe e o OH, o que vai acontecer? Você vai ter Fe, que perde 2 elétrons, e 2 OH-, 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 totalizando 3 íons. Um aqui e 2 aqui, dessa maneira. Tudo bem? Então, essas são as dissociações básicas, queridos, né? Uma tribase seria o quê? 3OH- e assim por diante. Tá, mas e a nomenclatura? A nomenclatura deve ser muito complexa. Vamos passar para cá, então. Como é que a gente vê a nomenclatura? A nomenclatura das bases é uma das coisas mais fáceis que tem, porque todas as bases são chamadas de hidróxidos. Então, você começa aqui com o nome hidróxido, tá vendo? E termina com o nome do metal. Então, o teu único entretenimento é achar o metal. Bah, não entendi, achei muito confuso. Tá, então vamos começar com a letra B. Vou pular a letra A ali por um motivo didático, tu já vai entender por quê. Se é base, tem que se chamar hidróxido. Daí você escreve hidróxido de sódio. Pegue o seu livro e escreva comigo. Tudo bem? Pronto. Uma coisa que é interessante saber é que o hidróxido de sódio também tem um nome vulgar, que é a soda cáustica, certo? E a soda cáustica todo mundo sabe que é usada para fazer sabões e também desentupir ralos e pias, né? Dessa forma. Sabões e limpeza de ralos e pias. Limpeza de ralos, porque ela decompõe a matéria orgânica, então é interessante saber isso. Aqui tem um outro exemplo clássico também, anotou ali? Hidróxido de sódio. Beleza. Agora vem para cá comigo no cálcio. Como é que a gente chama o hidróxido de cálcio? Ah, mas não pode ser só isso. Mas é, querido. Hidróxido de cálcio. Só isso. Só isso. Tá, mas deve ter alguma coisa diferente que eu deva saber. Tem mesmo. No hidróxido de cálcio você tem que saber os nomes vulgares. É a cal. A gente chama de cal hidratada. Cal apagada, cal extinta. Todos esses nomes, infelizmente, são importantes. Ou água de cal. Tá? Também pode cair assim, são vários nomes diferentes, tudo para a mesma coisa, cai bastante, tem que saber, infelizmente. Ah, mas é muito fácil dar nome para bases. É só pegar e colocar hidróxido e o nome do metal, não é? É, só isso. Tá, então é muito fácil. Então vamos fazer juntos aqui, ó. Vou passar pro ladinho agora, tá? Acabou de copiar ali? Beleza, então vamos passar pro ladinho aqui. Ó. Como é o nome desse aqui? Hidróxido de ferro. Pá, muito fácil. Entretanto, você tem que cuidar. Existem alguns metais que eles possuem NOx variável, como por exemplo o ferro. O ferro ele pode ser mais 2 ou mais 3. E daí, se você não sabe qual dos ferros é, você não tem como simplesmente para o leitor informar se é o 2 ou 3. E tem muita diferença entre o 2 e o 3. Um serve para alguma coisa, outro serve para outra. Por exemplo, na hemoglobina, o ferro 2 está presente, o 3 não. Então isso é muito importante, tem que ter bastante cuidado. Faz uma diferença absurda. Esses são todos os metais de NOx variável. Eu vou pedir para que você grave 3 apenas. Cobre, mais 1, mais 2. Ferro, mais 2 ou mais 3. E o chumbo, que pode ser mais 2 ou mais 4. Estes 3, cobre, ferro e chumbo, são essenciais, tem que saber. E como é que eu vou dar nome então? Não entendi, achei muito difícil. Tem 2 formas, queridos. Você pode usar o NOx do elemento em algarismos romanos, portanto, se for ferro 2, você usa ferro, hidróxido de ferro com 2 em romanos, ou se for ferro 3, 3 em romanos.
Agora, você também pode usar a regrinha dos sufixos, onde você tem o ico e o oso. O ico é para o maior nox e o oso é para o menor nox. Aí você pode fazer comigo uma regrinha que é horrível, patética, vai te dar uma vergonha alheia, mas vai dar certo, que é o maiorico, maiorico e o menoroso. É horrível, eu sei, mas dá certo. Maiorico ou menoroso. Se for a maior carga do elemento, maiorico. A menor, menoroso. Então como é que vai ficar o de cobre? Cobrico e cobroso? Não, eu sei que dá vontade, mas não é. Cúprico, se for a maior carga do cobre, que é o mais 2 para o cobre. Cuproso, se for a menor carga do cobre, que é mais 1 para o cobre, pois o cobre só tem mais 1 ou mais 2. Mais 2 é maior, mais 1 é menor. Tá aí o ferro. Ferroso, férrico. E o chumbo? Chumboso e chumbico? Não. Plumboso e plúmbico. Plumboso para o mais 2, que é a menor carga, e plúmbico para o mais 4, que é a maior carga. Então eu vou colocar aqui para você. Hidróxido de ferro 2, tudo bem? Ou ferroso. Anota para mim assim, que é bem importante. Ferro 2 ou ferroso. Anotou aí no livro? Tá. Vamos passar então agora aqui para o chumbo. Ó, hidróxido de chumbo 4, chumbo 4 em algarismos romanos, ou como 4 é a maior carga do chumbo, plumbico. Aí você pensa, ah, mas tá muito ruim a explicação, porque eu não entendi, como assim? Como é que tu sabe que é 4? Querido, você pode fazer pela regrinha da tesoura, né? Ó, escreve o Pb, que é o metal com mais em cima, e o OH, que é o não metal com menos em cima. Aí você passa para cima o 4, passa o 1 para cá, tesourinha, né? Pronto, chumbo 4. Viu que fácil? Não acredito. Só isso? Só isso? Quer ver? Faz aqui de novo comigo. Escreve o ferro com o sinal de mais em cima e o OH com o sinal de menos. Passa o 2 para cá, passa o 1 para lá e você vai ter aqui, prontinho, ferro 2. Só isso. Então, essas são as regras de nomenclatura dos hidróxidos. Os hidróxidos compõem o grupo mais fácil da inorgânica, sem sombra de dúvidas. E tem mais alguma coisinha para eu saber? Tem. Vamos voltar aqui para a página 33. Tem algo que é muito importante. A questão da força ou caráter dos hidróxidos, que é algo essencial, você deve saber. A gente vai guardar assim: a solubilidade e a força das bases, elas andam juntas. Quando um grupo é solúvel em água, ou seja, ele se dissocia bastante em água, ele acaba produzindo muitos OHs. E dessa forma, ele vai ser, consequentemente, uma base forte, porque quanto mais OH uma base libera, mais forte ela é. E isso não quer dizer, não diz respeito ao número de OHs que a base tem, e sim ao grau de ionização que ela tem. Por exemplo, ó, NaOH é uma base que tem um OH, a LOH3 tem 3. Mas o NaOH se separa muito em água e o AlOH3 quase não se dissocia. Então, o NaOH acaba sendo uma base muito forte e o hidróxido de alumínio uma base fraca. Portanto, você tem que cuidar bastante isso, queridos. Não é o número de OHs que indica se a base é forte ou fraca, mas sim o grau de dissociação delas. Então aqui no livro você tem organizadinho nessas tabelas, vou escrever para você aqui na nossa folhinha o seguinte, ó, vou colocar aqui para ti no canto, tá? Vamos colocar assim, ó, caráter das bases. Caráter das bases. O caráter das bases é algo bem fácil, não é difícil não. Eu até vou melhorar um pouquinho assim o que você tinha ali no livro. Você pode arrumar tudo desse jeito aqui, ó. Vou te mostrar, olha que fácil. Vamos colocar assim, ó. Deixa eu colocar aqui para ti, ó. 1. Fortes e solúveis em água. Fortes e solúveis.
Tem gente que alguns livros classificam como parcialmente ou moderadamente fortes, né? Mas em comparação às outras o nível é bastante grande. Então você pode dizer que são fortes e solúveis as bases dos grupos 1 e 2. Grupos 1 e 2. Lembrando que a base do grupo 1 é mais forte que a do grupo 2, tá? Tem alguma exceção para isso? Tem duas exceções. Exceções, dois pontos, berílio, hidróxido de berílio, que é um hidróxido bem fraco, e o leite de magnésia, que é uma base bem fraquinha também, que é o hidróxido de magnésia. São bem fracas. Vou colocar aqui do lado. Fracas. Exceção. Tá aí o resto. O resto é tudo base fraca e pouco solúvel em água. Fracas e pouco solúveis. Assim. As fracas e pouco solúveis, as demais. As demais. As demais são todas fracas e pouco solúveis. Tem alguma exceção? Tem uma exceção. Sempre tem exceção. É uma base bem exótica que a gente chama de hidróxido de amônio. É a única base que não é feita com metal. Então ela é uma base toda diferente. O amônio é um cátion que você deve saber, ele causa muitos problemas em prova. Amônio, vou colocar aqui para você, ó. Amônio, nio, tá? Amônia é NH3. Amônia. Amonio é NH4+. O nome é hidróxido de amônio. E ela é a gente chama ela de limpa-forno, né? É o limpa-forno. Limpa-forno. Forno. Ela é bem irritante, tem ali um cheiro característico porque ela é muito volátil. Quais são as características? É a única base fraca, solúvel em água e volátil. Volátil. Dessa forma. Cai muito? Não, não cai muito não. Mas é uma base que você deve saber. Então, queridos, o professor fez ali o cardzinho para vocês. Essas aqui são só os escritos de aula. Se você quiser agora parar a tela, dar um print e guardar para você, maravilha. Qualquer coisa eu já postei no nosso grupo o cartãozinho de bases com tudo isso aqui para você lembrar. Certinho? Tudo direitinho, organizado aqui para ti, sem maiores dificuldades, sem maiores problemas. Então, espero que eu tenha me feito entender. Caso você tenha tido alguma dificuldade, volta um pouquinho o vídeo, dá uma olhadinha ali. Amanhã, terça-feira, está chegando o tema corrigido também. E a gente entra em ensaios logo na nossa próxima aula. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço para vocês e até. Tchau, tchau!